Videoaulas Angar MMA. Site, o endereço é angarmma.com.br. Ali, então, a gente encontra um conteúdo exclusivo para mecânico de manutenção aeronáutica, além de simulados direcionado para a prova da ANAC e também videoaulas. Agora, começando com o capítulo 6, Materiais de Aviação e Processos. Dividimos ele em 7 capítulos, ou 7 aulas, onde cada aula aí vai abordar o conteúdo específico. Por exemplo, a nossa aula 1, parafusos e identificação. Além do conteúdo que nós vamos trazer aqui do manual, nós vamos colocar no momento correto, aí, seguindo a mesma ordem que está seguindo o manual da ANAC. Quem quiser pode até acompanhar. Nós vamos colocar as perguntas aí que a ANAC costuma perguntar. Como isso aqui, capítulo 6, faz parte do básico, são perguntas que tu vai encontrar independente do módulo que tu for fazer. Então, um capítulo muito importante. Não só quanto a conhecimento que o mecânico de manutenção tem que ter, quanto as características, não só da estrutura do avião, mas de equipamentos, para que tudo seja feito de uma forma correta. Aqui na introdução, começando agora falando, então, entrando em materiais de aviação e processos, um erro na manutenção pode significar muito caro para a aviação. Não só para pessoas que podem morrer, mas também equipamentos. Aqui eu coloquei um exemplo muito conhecido na aviação, onde um para-brisa se soltou no voo da British Airways. Em 1990, esse avião há pouco tinha passado por manutenção. Qual foi a falha do mecânico? Ele apenas não colocou os fixadores ou parafusos corretos na hora de instalar aquele para-brisa. Quando o avião pressurizou, já estava a uma certa altitude, o avião pressurizado, o nosso para-brisa aí desse avião, então, ele se desprendeu. O piloto foi sugado para fora, mas não morreu porque ele ficou, na verdade, segurado aí por um comissário. Quem quiser ver, pode ir no YouTube, procura na internet, tem vários documentários explicando todo o processo desse erro. Por que ele está aqui? Para chamar a atenção que os materiais usados na aviação, eles devem ser os corretos, deve-se seguir o que está dito no manual, porque senão pode sair muito caro, uma falha. Então, a importância do mecânico ter conhecimento sobre materiais e usar esses materiais corretamente. Vamos lá então, identificação dos materiais. A maioria ou todos, a gente pode dizer assim, colocamos aqui a maioria porque, seguindo o texto da apostila da ANAC, mas todo equipamento, até um fixador, um parafuso que é colocado no avião, ele tem que ter uma identificação, ele vai ter uma especificação e vai ter que dizer qual é o fabricante. Hoje, a identificação dos materiais de parafusos e rebites, eles são conhecidos como AN, NAS e MS. Então, são os padrões hoje muito usados. Air Force NAV, National Aircraft Standard e Military Standard. Por exemplo, aqui nesse parafuso, a gente observa a especificação NAS, mostrando então o fabricante. Aqui eu coloquei alguns rebites, ou uma identificação com PN, MS, Military Standard, e seguido por números. Esses números aqui também vai ter uma característica, ou representa a característica do rebite, que nesse momento a gente não vai especificar aqui. Depois vai ter uma videoaula que vai falar só sobre rebites, e aí a gente vai ter um entendimento melhor. Então, os fabricantes aí mais usados, AN, NAS e MS. Está aqui a identificação, então, dos fabricantes. Prendedores, rosqueados, parafusos. Então, são dispositivos de fixação que permitem segurança, rigidez na união de peças. Esse é o texto da apostila da ANAC. Pessoal, para a prova da ANAC, tu tem que saber a diferença entre dois tipos de parafusos, que são bolts e screws. Tecnicamente falando, para nós, parafuso é parafuso.
Mas aqui, para ANAC, tá, ou para aviação internacional, tem que saber a diferença entre bolts e screw. Então aqui fica bem fácil de entender. Bolts tu vai usar quando o manual vai chamar de bolt um fixador ou um parafuso, onde a fixação de peças é importante. A integridade ali é importante. Onde estruturas que a fixação ou a firmeza não é um fator importante, ele chama de screws. E aqui a gente vê uma grande diferença, por exemplo, de bolt, um parafuso, então, e um screw. Aqui ao lado também, tá? Bolt e um screw. Para ANAC, o que nós precisamos saber? Está aqui uma perguntinha da ANAC. Sobre parafusos, é correto afirmar que os do tipo A, B, C e D, então são 4 alternativas. Bolt podem ser ou ter a ponta da rosca pontuda? Não. Porque um parafuso com rosca pontuda, ele é caracterizado como screw, ele não vai ter uma porca. Então essa aqui já eliminamos. Screw são projetados para serem usados com porcas? Não. Isso também não. Bolts são usados quando a firmeza é um fator importante. Então essa seria a resposta correta que a gente vai colocar na prova da ANAC. Bolts são usados quando a firmeza é um fator importante. E a letra D, né? Bolt e os do tipo screw têm capacidade idêntica quanto à firmeza? Claro que não. Então essa aqui é bem simples. A diferença entre um parafuso bolt e screw. Perguntinha da ANAC. Mostrando aqui também mais uma perguntinha da ANAC. Aqui fala sobre parafuso de rosca soberba. Então esse parafuso aqui, ó, por exemplo, vai ter uma rosca soberba onde ele vai ter vai ter uma ponta, tá? A espessura desse parafuso na parte rosqueada ela muda. Ela não é que nem este outro parafuso aqui que nós estamos chamando de bolt, onde elas são paralelas. Então esse aqui é um parafuso de rosca soberba. Esse aqui também. Esse aqui é um screw. Esse aqui é um screw. Tá? Nunca um bolt vai ter essa ponta, rosca soberba. Isso aqui é uma perguntinha da ANAC. Como é que ela vai te perguntar isso? O torque do parafuso de rosca soberba deve ser exercido ou executado, tu pode interpretar assim, pela cabeça do parafuso, pela porca correspondente, conforme a necessidade do usuário, na cabeça e porca simultaneamente. Bom, a gente sabe que rosca soberba vai se aplicar a um screw. Então, a rosca soberba ele não tem porca. Consequentemente, o meu torque eu vou dar, claro, na cabeça. Então, o torque de parafuso de rosca soberba deve ser exercido pela cabeça do parafuso. Está aí mais uma questão muito simples. Mais uma questão da ANAC. Os parafusos do tipo bolt podem ter a ponta da rosca pontuda? Claro que não. Isso a gente sabe que não. B. Screw podem ser usados quando a firmeza não é um fator importante? Claro, foi o que nós vimos. Mas vamos ver a C. Bolt e os do tipo screw são projetados para serem usados com porcas? Não. O bolt sim, mas o screw poderá ter porca ou não. Bolt e os do tipo screw são intercambiáveis sem prejuízo à segurança? Claro que não. Então a resposta aqui é os screw, parafusos, podem ser usados quando a firmeza não é um fator importante. Está aí